pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Vim trazer para vocês hoje mais um trabalho de Toy Makeover. Eu sei que eu estava devendo esses trabalhos. Afinal de contas, esse canal cresceu por causa desses trabalhos, por causa dos Toy Makeovers. Mas devido aí aos compromissos, devido aí ao tempo muito escasso, eu não estava conseguindo arranjar tempo para me dedicar a esse trabalho. Mas eu consegui finalizar essa peça, eu transformei o Hulk aí nesse orc guerreiro. E demorei para um pouco, fiquei mais de um mês trabalhando nessa peça, não porque era difícil, mas realmente por causa do tempo. E aí eu vou trazer para vocês hoje o vídeo de como é que foi feito esse trabalho, como é que foi feita essa transformação. E eu espero que vocês gostem, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar. E eu prometo para vocês que pelo menos uma vez ao mês agora eu vou trazer um trabalho de Toy Makeover para vocês, beleza? Para que vocês aí fiquem firmes e ajudem a gente a fazer esse canal a crescer ainda mais. Então bora lá pro vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu transformei o Hulk nesse orc guerreiro. E fica até o final, que depois do final tem umas fotos bem legais para vocês verem com mais detalhes. Tranquilo? Então vamos lá? Bom, então vamos começar aqui a trabalhar o nosso Hulk. A princípio não fiz arte dessa vez, não esbocei nada, não conceituei nada. Vou trabalhar mesmo só com a ideia, com o conceito daquilo que eu já tenho mesmo na memória, de figuras de orc, que eu já vi em desenhos e filmes, enfim. E a primeira parte que a gente vai trabalhar, que a gente vai mexer, é aqui na parte da cabeça. Eu vou usar o estilete porque eu quero separar a mandíbula do maxilar, porque eu quero deixar a boca dele mais aberta, quero colocar ali umas presas, para ficar bem parecido com aqueles orcs guerreiros, né, que tem aquelas presas grandes. Então eu vou separar essas duas partes para poder trabalhar melhor os dentes, trabalhar melhor a boca dele, para ficar bem característico, bem parecido com os orcs. É um pouquinho de trabalho, é bom ter cuidado com o estilete para não causar acidente, mas o resultado fica legal, então vale a pena o trabalho. Então beleza, separado ali, né, eu vou dar uma limpada aqui, vou apenas tirar ali o excesso, né, algumas coisas que ficaram ali, que sobraram, para ficar mais fácil na hora de trabalhar. Olha só, ficou bem legal, ficou uma abertura bacana. Então agora com um pedaço de Durepox, né, de massa epóxi, eu vou fazer das presas. A princípio é ali uma gotinha, né, e depois você vai afinando a ponta e deixando bem fininho, bem parecido mesmo com um dente, um canino, né, uma presa. E aí depois você pega a parte de baixo, né, o maxilar ou mandíbula, né? Eu nunca sei qual é a parte de cima, qual é a parte de baixo. Eu sei que um é maxilar, outro é mandíbula. Mas enfim, então eu já fiz lá e usei depois um pedaço para poder fazer um lábio maior e umas bolinhas para fazer uma bochecha, né, para deixar a bochechinha dele bem. Aqui agora eu estou começando a trabalhar as pernas. Eu virei o vídeo aqui nesses próximos minutos. Vocês vão ver que está meio virado, mas daqui a pouco volta ao normal, é porque eu me liguei que a câmera estava virada. Então o que é que eu fiz? Eu cortei a perna do Hulk, tirei o encaixe e colei mais ou menos na altura de onde era o encaixe, ou seja, para ganhar um pouco de altura, ou seja, ali no tronco também eu fiz a mesma coisa. Olha só, vocês estão vendo que ganhei um pouco de espaço. Então eu desencaixei e ao invés de eu colocar algum calço, alguma coisa para aumentar, eu simplesmente vou colar por cima do encaixe e dessa forma ganhar um pouquinho mais de altura. E eu vou projetar o tronco dele também um pouquinho para trás para tirar um pouco daquela postura um pouco curvada. No pescoço eu fiz a mesma coisa, ó. Eu soltei a cabeça e colei ela por cima do encaixe para ganhar mais espaço, para ganhar mais altura no meu boneco. Agora fazendo a parte da armadura, estou começando ali pelos pés. Um pouquinho de massa eu vou revestindo os dois pés ali do nosso personagem. Eu vou revestir todo ele e depois, com a ajuda de uma ferramenta, né, eu vou modelando e vou cortando e tirando o excesso de massa. Eu achei mais fácil fazer assim, com a figura parada, com a figura fixa. Eu colei ele ali com um pouquinho de cola quente naquele MDF para ajudar na hora de trabalhar. Aí com a ferramenta eu vou cortando os excessos e dando o formato de uma bota, de um calçado ali, mais ou menos parecido com o de uma armadura.
Ali eu já adiantei um pouquinho ali da bota, fiz ali a parte da frente, fiz ali uns espetos, né, para poder ficar bem agressivo o visual da armadura dele. Agora com um pedaço de massa, eu vou cortar e vou fazer aquela parte como se fosse ali aquele saiote, aquela sunga, né? Aquela parte de baixo que ele usa da armadura de couro, né? Que é bem característico daqueles personagens bárbaros, né? Que tem aquela cueca de couro. Então eu fiz ali com um pedaço de massa e com a ferramenta eu fui desfiando, passando ali para dar um aspecto ali de couro bem desgastado, de pelo, alguma coisa bem peluda de couro. E aí eu fiz os dois lados, fiz primeiro na frente, né, e depois fui fazendo atrás. Apesar de eu ter refeito isso aí depois, porque quando a massa secou ela diminuiu um pouco, eu acabei tendo que aumentar depois. Mas o processo foi exatamente o mesmo, né? Eu só tive que depois aumentar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de massa, porque tinha ficado pequeno. A massa de biscuit ela tem esse detalhe, né? Ou seja, quando você depois que você trabalha com ela e que ela seca, ela perde volume, né? Ou seja, perde volume e consequentemente perde tamanho. Então, dependendo da peça e daquilo que você quer fazer, às vezes não fica legal porque vai acabar diminuindo o tamanho. Então, eu tive que refazer isso daí, mas enfim, o processo foi o mesmo. Eu só tive que aumentar de tamanho. Fazendo ali, desgastando, né? Passando a ponta para desgastar. Olha só, e aqui eu já tinha feito o cinto. Coloquei também ali uns detalhes, fiz uma caveirinha ali, uma espécie de caveira, para colocar como se fosse a fivela do cinto. E agora a gente vai cortar um pedacinho de massa para fazer o capacete. O capacete deu um pouquinho mais de trabalho, porque até você conseguir ajustar o tamanho, né? Eu queria ter tirado o cabelo, mas não tirei, acabou dando um pouquinho de trabalho em função disso. Mas aí depois eu resolvi que se fizesse ela em várias partes, ficaria mais fácil. Então eu fui cortando os pedaços, fui ajustando e modelando até conseguir deixar ali da maneira ali, do jeito que eu achei que ficaria legal. Aí agora dando os detalhes ali, modelando. O estilo da armadura de orc é uma armadura bem rústica, né? Então não tem assim muitos detalhes, não tem um acabamento assim mais refinado como as armaduras dos cavaleiros. Então é aquele negócio bem de fundição mesmo, aquele negócio bem artesanal. Então eu quis tentar simular aí uma armadura bem artesanal, uma armadura bem rústica, para dar um aspecto aí bem mais selvagem, bem mais assustador aí para o nosso orc. Aqui eu errei, tá, pessoal? Eu errei não, na verdade eu queria fazer a armadura com placas de plástico, né? Eu peguei um vidro de shampoo e tentei fazer, mas não deu certo. O plástico não grudou, tá? O plástico não secou bem. Aliás, não consegui, a cola não conseguiu ter uma boa aderência. Eu acabei tendo que fazer a armadura dele depois de biscuit mesmo. Eu fui cortando as placas de biscuit e deixei elas secarem um pouquinho, até elas ficaram um pouco mais durinhas. E aí quando elas estavam ali um pouco secas, um pouco duras, eu só coloquei ali, colei novamente. E com a ajuda da ferramenta eu fui dando alguns detalhes. Ali eu já fiz a parte do ombro, também já fiz a parte ali do cabelo. Aqui já modelei aqui, então já está fazendo aqui a modelagem do escudo e do machado. Ó. Cortei pedaços ali de plástico. Já estou revestindo aqui o escudo, colocando por cima. Usando sempre a massa epóxi, porque a massa epóxi seca mais rápido e não tem o perigo depois de diminuir. E é mais fácil também para você detalhes. Com a ferramenta estou fazendo as ranhuras da madeira, separando ali como se fosse ali uns pedaços de madeira juntos. Estou fazendo mais detalhes com o escudo, como se fosse ali umas partes de metal, né, ao redor do escudo. Esse escudo eu pensei dele de várias formas, pensei de fazer ele de várias maneiras, mas depois eu resolvi que ele redondo assim ficou até mais tranquilo de trabalhar. Fazendo alguns detalhes ali agora, uma espécie de espeto ali, uma espécie de ponta, né, no meio do escudo.
E aí com a ferramenta você vai ajustando e dando os detalhes. A ideia é deixar mais parecido com madeira e metal, tudo junto. O machado também, eu já revesti ali com a massa epóxi. O cabo também. E aí agora é só juntar tudo, esperar secar um pouquinho e depois finalizar com a cola ou com um pouquinho de massa de biscuit, ó. Ali já colei, já tá bem seco, tá? Já esperei aí um dia já, ou mais de um dia. Então já tá bem sequinho, fiz alguns detalhes. Agora vamos fazer ali a parte ali da luva dele. Eu tô usando aí também massa de biscuit. E aí vai fazendo a luva, já coloquei umas tiras ali, como se tivesse para segurar. E depois com a ferramenta a gente dá alguns detalhes. Ó, já coloquei ali algumas pontas. Essa parte eu não mostrei, eu acabei esquecendo de filmar. Eu fiz uma espécie de caveira ali, com a massa de biscuit também, uma caveira de um animal ali com o chifre quebrado. Aqui já tá com a parte do prime. Na verdade não é prime, é spray branco. Aí eu apliquei uma camada de spray branco para poder dar um fundo e depois começar a pintura. Aqui já comecei a trabalhar a pintura. Eu fiz um tom de pele bem escuro por baixo em toda a pele. Agora com o marrom eu vou pintar aqui a parte da madeira do escudo, o marrom puro. Depois a gente vai clareando. Também no cabo do machado. E também com o marrom também eu pintei ali a cueca dele, né? A parte de baixo ali, o calção dele de couro que tem por baixo da armadura. Então tudo que era couro na armadura eu pintei de marrom e depois a gente foi dando um tom mais escuro para dar uma sombra e um detalhe para dar um aspecto mais envelhecido. Agora com o preto eu estou pintando todas as partes que é de metal na armadura dele, que seriam de metal. Embora depois eu tenha passado um cinza para dar uma clareada. Agora com a mistura de amarelo, um pouco de cor de pele e um pouco do branco, eu tentei ali simular uma cor assim de um amarelo mais envelhecido para dar um aspecto de osso. Para pintar ali as duas caveiras e a ponta e o espeto que tem ali no escudo dele. Então eu quis fazer essa mistura para conseguir esse aspecto. Agora com a tinta mais clara, eu estou fazendo outro tom de pele. Estou dando um tom de pele mais claro em toda a pele dele. Se vocês notarem ali também, eu já passei um cinza mais claro para dar um contraste na armadura, para não deixar muito preto. Já também clareei um pouquinho também o cabo do machado, usei um amarelo ocre para dar uma aparência mais de madeira. E usei um tom também mais claro de marrom nas partes de couro, para dar um contraste melhor, para não ficar aquela cor muito fechada. Agora com um pouquinho de prateado, eu vou tentar ali dar um brilho na lâmina do machado. Eu estou usando essa tinta, ela dá um pouco de brilho, apesar de que quase não dá para ver aqui no vídeo, porque é uma tinta um pouco fraca, ela não é muito forte, não é das melhores, mas deu um aspecto até interessante no final. Bom, aqui eu estou passando ali, estou finalizando com verniz vitral, que é o básico, né? Ali na parte do osso, na parte ali das caveiras. E também coloquei nas presas dele, enfim, onde era osso eu dei um jeito de passar um verniz para destacar um pouquinho mais. Mas se vocês prestarem atenção, a armadura dele agora está bem um brilho assim mais fosco. Eu usei o Nugget para poder fazer uma cor mais escura. Porque eu não tinha o betume, mas o Nugget serviu bastante, né, para dar aquele aspecto mais realista, né, um aspecto mesmo, aparência mesmo de metal. E esse é o resultado final, pessoal. Esse foi o nosso orc. A base ficou bem simples, a base ficou bem tranquila, porque eu queria
encerrar logo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o pessoal e ajuda a gente aí a crescer e trazer mais vídeos legais para vocês, beleza? Um forte abraço, obrigado por vocês ficarem até aqui e a gente se vê em breve.